já agora, Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, Jesus envia um primeiro grupo de discípulos, chamados apóstolos, para um giro missionário bem particular, restrito à região de Israel. Mas esse texto, finalzinho do capítulo 9 de Mateus, capítulo 10 inteiro, é um texto precioso, chave, para essa reflexão em torno da chamada missionária, de missões, e tudo que tem a ver com essa maravilhosa vocação. É um texto, como lhes disse, muito particular, de um giro missionário bem particular, mas ele lança as bases do que aqui a gente pode, talvez, pelo menos é a divisão que eu procurei fazer, didaticamente, há outras certamente possíveis, mas Cristo aqui coloca de maneira muito clara o perfil da equipe missionária chamada para esse empreendimento maravilhoso. Em primeiro lugar, você vai ver aqui comigo, é isso que a gente vai procurar ver aqui, nos preparando para a ceia. Que equipe missionária é essa? Quais são os traços? Quais são os elementos essenciais constitutivos dessa equipe missionária convocada e comissionada por Jesus? Mas o texto também fala do impulso missionário, dos elementos propulsores do avanço missionário. Que elementos são esses? Queriam empurrar os missionários para diante, para avante. Vale dizer nesse sentido, você bem sabe, que passados 2000 anos dessa história, desse sermão missionário aqui de Jesus, o empreendimento missionário tem se revelado extremamente bem sucedido. Todos os percalços, todas as lutas que tem havido desde então, mas não tem sido suficientes para deter um avanço explosivo da Igreja de Jesus, do cristianismo. Hoje, mais de 2 bilhões de seres humanos declaram-se cristãos. É uma proporção impressionante. Entre 3 pessoas que habitam essa nossa terra se declara cristão. Uma coisa que certamente Zé Dilson, Paul Diouf conhecem muito melhor, mas que me surpreendeu, li esses dias uma declaração do principal líder dos muçulmanos na Arábia Saudita, e ele dizendo o seguinte: todos os dias, diariamente, 16 mil muçulmanos na África, no continente africano, abandonam o Islã, bandeando-se para o cristianismo. 6 milhões de muçulmanos se convertendo anualmente, ouvindo a voz do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É uma coisa extraordinária, um movimento explosivo. É, de fato, um empreendimento missionário explosivo ao longo dessas centenas de anos, desses 2000 anos, e ainda que a gente saiba que lá nos Estados Unidos, país fundado sobre bases protestantes, cristãs, tem havido um arrefecimento da fé evangélica, da fé cristã, muita gente deixando de frequentar os templos e se distanciando da fé. Na Europa também, essencialmente cristã, reformada, naquelas regiões ali da Europa que foi profundamente abalada pelo movimento da reforma protestante do século XVI, muito afastamento, você tem ouvido isso, de muitas igrejas que se tornaram pubs, que se tornaram clubes de entretenimento. Por outro lado, esse avanço do evangelho nesse continente africano, na Ásia e na própria Europa, impressionante o que tem acontecido como operação de Deus, usando uma garotada, uma juventude que saiu lá da Austrália, da igreja Hillsong, e nas grandes capitais da Europa, enchendo teatros, gente
jovem, louvando a Jesus, exaltando o Senhor, falando da palavra de Deus, do seu jeito, na sua linguagem, com o seu formato. É um vento de reavivamento extraordinário que tem confirmado o fato de que essa comissão estabelecida por Jesus para aqueles seus primeiros discípulos, chamados de apóstolos, tem sido de fato uma missão de alcance explosiva. E aqui, ou explosivo, aqui eu quero ler com vocês então, do verso 35 em diante, do capítulo 9, para a gente hoje refletir rapidamente em torno do que seja essa equipe convocada por Jesus, montada pelo Senhor para esse empreendimento missionário maravilhoso. Leia então, por favor, comigo, Mateus, capítulo 9, verso 35. Vamos ficar de pé um pouquinho. Está aquela luz meio mais para escurinho, se for possível, dá uma acendidazinha aqui, acho que vai facilitar quem queira ler, mas você pode acompanhar o texto aqui também, tá bom. O texto diz assim, Jesus, verso 35, percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Uma outra tradução indica que essas multidões estavam aflitas e desamparadas. Talvez uma tradução, segundo muita gente que bem conhece o texto original, mais própria. Ovelhas largadas, que teriam sido atacadas nessa metáfora tão familiar àqueles interlocutores de Jesus, por cães e deixadas ao léu, desprotegidas, feridas. Cristo olha para aquelas multidões que estavam aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Texto da profecia de Ezequiel, capítulo 34, é um texto contundente a respeito da ausência de coração pastoral naqueles dias em Israel, e de um pastor, do sumo pastor das ovelhas, Cristo, que haveria de vir para resgatar as suas ovelhas definitivamente para o seu seguríssimo aprisco. Verso 37, então se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. É grande a seara, é grande a colheita a ser feita, mas há poucos trabalhadores, disse o Senhor. E ele então indica a chave para que esse drama da ausência de trabalhadores na proporção suficiente para o tamanho do desafio fosse vencido. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E no capítulo 10, então, Jesus chama daquele grupo de seus discípulos, 12 em particular, que já caminhavam com ele, que já andavam com o Senhor de maneira muito especial e mais íntima. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, o termo apóstolo significa enviado, são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, Petros, em grego, que significa rocha. E André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, 4 pescadores. Verso 3, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, autor do Evangelho, que faz questão de apor ao seu nome o termo publicano, sem nenhum constrangimento da sua origem extremamente marginal naqueles dias e naquela situação ali. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, ou Judas Tadeu, em outros textos chamado de Judas também, Simão o Zelote, referência certamente ao partido político altamente revolucionário que lutava com violência contra o domínio do Império Romano
E aqui Jesus chama um desses radicais para integrar o colégio apostólico. E Judas Iscariotes, o desonesto tesoureiro, inserido naquele grupo, o texto diz que foi quem o traiu. Aqui está uma descrição impressionante dessa primeira chamada e que é alusiva à nossa chamada comum. Nós vamos orar outra vez, pedindo que o Espírito do Senhor continue abrindo o nosso coração, a nossa alma, as nossas mentes, para compreendermos aquilo que Ele nos tem a dizer nessa noite. Senhor bendito, obrigado pela Tua palavra, pela inspiração do Espírito Santo, que a fez ser registrada de maneira tão maravilhosa. Ajuda-nos aqui, lança luz no meu coração, nos meus lábios, na minha mente, fogo no nosso coração, Senhor, nos meus irmãos, nas minhas irmãs, nos que estão aqui nessa noite, de modo que esse não seja um tempo perdido, ocioso, dispensável, rotineiro, sem sentido, mas visita-nos com esse toque singular e absolutamente distintivo do Espírito de Jesus, como já oramos aqui, para o louvor da Tua própria glória, em nome do Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar. Gente amada, então aqui, para nós participarmos da ceia logo em seguida, alguns traços dessa equipe missionária que são muito importantes aqui para a nossa compreensão desse tema, missões. E aqui eu vou falar com muito cuidado, por conta de estar do lado desses grandes missionários que Deus tem levantado aqui na nossa igreja. Privilégio maravilhoso a gente ter nessa noite aqui, entre outros, Zé Dilson e Paul Diouf. A primeira questão que tem a ver com a formação dessa equipe missionária é a respeito justamente de quem Jesus chama e convoca para esse empreendimento missionário. Quem são os missionários? Quem são os missionários da Igreja Betânia? Nós temos aqui. Eu vou dar a chance para vocês me ajudarem a responder. Quais são os nossos missionários? Quem são os missionários apoiados pela Igreja Betânia? Você sabe nomear? Capelete. Quem mais? Zé Dilson. Vamos lá, gente. Me ajudem aqui. A noite está geladinha, mas a gente pode dar uma agitadinha no nosso coração. Quem mais? Ana Maria. Quem mais? Rodrigo e Laila. Certo. É pegadinha, gente. Eu não quero aborrecer vocês, mas alguém ali, acho que foi Edilamar, logo disse o seguinte: todos nós. Que história é essa? Com todo respeito a vocês. Mas se fosse pergunta do Enem, você que respondeu o missionário apoiado. Eu sei que você entende, mas é o José Dilson, é a Marli, é a Ana Maria. Somos vocês e eu. A Igreja de Jesus. Todos, absolutamente todos, inseridos nessa grande chamada missionária. Aqui Jesus nomeia, sem dúvida, um grupo super distintivo, distinguido, destacado, especialíssimo, singular, de 12 apóstolos. Aliás, uma interessantíssima ligação com o Antigo Testamento, em que, nos termos da Antiga Aliança, havia o Israel das 12 tribos, dos 12 patriarcas. Agora, na instalação da nova aliança, Cristo nomeia, elege, chama 12 apóstolos. Mas eles são, num certo sentido, a semente que haveria de brotar na forma de multidões de missionários espalhados por este mundo e por esta vida ao longo dos séculos até Jesus voltar. Se você ler atentamente, eu sei que você faz assim, o texto de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que essa vocação missionária, que a incumbência missionária, diz respeito a toda a igreja, sem qualquer tipo de exceção. Então, sendo esse o mês de missões, vamos começar por acertar
a terminologia e o conceito aqui na nossa querida Igreja Betânia. Nós vamos ter a conferência missionária, que nos envolve a todos. Claro que esses irmãos que foram sendo citados têm tido uma chamada especialíssima, com um contorno especial. Mas isso não significa dizer que ao referirmos-nos, e a palavra de Deus, a missionários, a apóstolos, claro, esses tinham uma chamada especial. Mas leia o texto de Romanos, capítulo 16, pastor Ricardo Bitum, muito recentemente o expôs de maneira tão especial aqui. Lá está dito, estes se têm destacado dentre os apóstolos. Muita gente ali cuja referência aparece exclusivamente no texto de Romanos, capítulo 16, mas nada se sabe daqueles tais apóstolos. Estes eram, portanto, os primeiros. Mas se você faz parte da Igreja de Jesus, você é missionário. Você foi chamado e enviado. A vocação missionária me toca a mim e a vocês, dado que somos integrantes da Igreja de Jesus. Amém, gente querida? Isso quer dizer o seguinte, aquilo que muitas vezes se falou da nossa Igreja Betânia elogiosamente. A Igreja Betânia é uma igreja missionária. Essa afirmação contém um grande contrassenso, no sentido de que, se é Igreja de Jesus, referir-se a esta igreja como sendo missionária é, para dizer o mínimo, uma grande redundância. Ou é Igreja de Jesus e, nesse sentido, é missionária, ou então não é Igreja de Jesus. Ou você é crente em Jesus e é missionário, ou então não é crente em Jesus. Missionários somos todos nós. Então, acertemos a terminologia nesse mês de missões. Eu sei que nós vamos chamar aqui os missionários apoiados pela Igreja Betânia, e esses irmãos e irmãs, nomeados aqui por alguns de vocês, virão. Claro, eles têm uma situação muito particular, envolvidos com missões especiais. Mas bom seria que na hora da oração por missões, pelos missionários, toda a igreja se levantasse. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esperava que você dissesse um amém, um aleluia, alguma coisa assim. Amém. Isso, Rodrigo. Rodrigo é missionário. Fred é missionária. Cristina é missionária. Ângela é missionária. Carolina é missionária. Valéria, Ralderes, cada um de nós. Se você é de Jesus, você é missionário. Tantas vezes ouvi, e na minha adolescência me comovia, ouvi meu pai dizer, o que não veio dele, mas muitas vezes a gente repetiu aqui na igreja. Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Você quer repetir comigo? Você nunca ouviu essa, não? Ficaram caladinhos? Porque está muito frio, gente. Eu estou me esforçando aqui, estou suando a beça já. Mas, então vamos lá. Cada coração com Cristo é um missionário. O coração que recebeu a Jesus foi transformado automaticamente num missionário, inserido nesse colégio bendito, nessa equipe extraordinária, comissionada por Jesus, com uma incumbência que, se Deus permitir, em alguns dos próximos domingos a gente vai ver exatamente qual é. Mas missionários somos nós todos, ou então não somos de Jesus. Significa dizer que estamos aqui em missão. Significa dizer que somos, neste sentido, apóstolos enviados para uma missão muito particular e específica. Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. O princípio do sacerdócio universal, do sacerdócio de todos os crentes, marcado insistentemente pelos reformadores no século XVI, tem que voltar a ser reativado no nosso coração, na nossa alma, especialmente na nossa igreja reformada, em que parece que tudo já está feito pela providência de Deus, todo mundo salvo, quem já está salvo, já está mesmo, já foi eleito.
parece que está faltando esse arrobo, essa entrega missionária, que não faltou naqueles dias, que não faltou os reformadores, incluindo-se todos nesse empreendimento glorioso, dizendo: eis-me aqui, Senhor, o meu quinhão, que ele seja executado até as últimas consequências, porque eu estou em Jesus. E se o meu coração é de Jesus, se o meu coração está com Cristo, eu sou também um missionário envolvido até as últimas consequências nesse explosivo empreendimento para o louvor da glória do Senhor. Amém, gente querida. A segunda coisa que me chama muito a atenção aqui, no traçado, no delineamento, perfil descritivo dessa equipe missionária, que nos inclui a todos, é o que Jesus disse no verso 37, verso 38 do capítulo 9. Você viu comigo, é um texto bem conhecido. A seara, a colheita, na verdade, é grande. Vai demandar um esforço muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui eu quero sublinhar trabalhadores. Essa é uma equipe composta por trabalhadores. Uma outra versão indica são operários. A seara é grande, mas os operários dispostos ao duríssimo trabalho da lavoura, da agricultura, são poucos. Então, o segundo elemento tem a ver com essa designação. Eu e você, nós todos, se estamos em Jesus, somos missionários. E na condição de missionários, somos chamados para sermos trabalhadores, operários. Gente que vai se dedicar de sol a sol, vai dar duro, porque o trabalho do operário é essencialmente um trabalho duro, de calejamento de mãos, de sol na cabeça, de pele queimada pela aspereza do tempo e dos dias de trabalho na seara. Não somos chamados, você sabe, para sermos celebridades no mundo gospel. Nada contra, mas não é isso. Jesus não me chamou para ser celebridade. E você sabe que o ambiente missionário evangélico oferece essas possibilidades. Eu não estou aqui absolutamente criticando esse ou aquele lado, mas especialmente a nossa juventude, que se tem vocacionado, que se tem colocado diante do Senhor, disposta a cumprir esse chamado de Jesus. Gente, olha, é uma chamada muito pouco glamurosa. É você e eu, nós, sendo chamados para sermos operários na construção do avanço do reino de Deus aqui nessa terra. Se você se tornar uma figura muito popular no ambiente evangélico, aqui dentro ou lá fora, bendito seja o nome do Senhor, cuide bem para você não cair no pecado de Satanás, mas não é para isso que o Senhor nos tem chamado. E a oração de Jesus e a advertência de Jesus também sugere alguma coisa relacionada a esse traço da minha chamada, para ser um operário do reino de Deus. É que o meu patrão, o que me convoca, o que haverá de pagar meu salário, é o Senhor. Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então, quando você aquece ao convite de Jesus, sim, Senhor, eis-me aqui, coração regenerado, você se lembra daquele homem possesso de uma legião de espíritos malignos em Gadara, livre, liberto de maneira espetacular por Jesus, tão grato ao Senhor ficou, que disse: Jesus, eu quero acompanhar esse trem abençoado do Senhor Jesus, com os seus discípulos mais chegados. Jesus falou: não, volta lá para a sua casa, para a sua terra, para a sua cidade, conta quão grandes coisas Deus fez por ti e como teve misericórdia da tua vida. Pouco sabia, certamente, aquele homem a respeito de Jesus, teologia 0,
mas tinha uma experiência de uma libertação absolutamente extraordinária e marcante na sua vida e no seu coração. Manda, o Senhor me diz, para rogar ao Pai, trabalhadores para a sua seara. Se a seara do Senhor, as recompensas que me caberão, me virão do Senhor. E aqui me permita dizer a vocês que numa igreja como a nossa, que tem sido tão operosa, tão abençoada, tão abençoadora, gente trabalhando, é impressionante, graças a Deus por isso, nas coisas assim mais singelas, mas que fazem uma diferença muito grande na vida da igreja. Gente, esses dias, você sabe, a gente tem falado aqui com muito orgulho da nossa cantina. Vai acontecer de novo hoje. Um movimento simples que começou com 1, com 2, com 3, de repente tem sido ótimo, uma bênção, me poupando de chegar em casa meio com fome. Aí você pega aquela comidinha assim, que mamãe chamava de já te vi, que é um almoço que você dá uma requentada, né? Aí a coisa nova, um caldinho legal, tudo certo, a preços módicos, uma maravilha, gente, uma bênção maravilhosa. Você sabe, isso é trabalho duro de operários que estão se dedicando completamente, doando-se de maneira total. O que acontece muitas vezes é que nessa doação inteira, apaixonada, você se surpreende eventualmente com a falta de um bom salário na forma de um reconhecimento que bem caberia. Quem sabe de uma palavra pastoral e o pastor esquece de agradecer. E outras recompensas mais próprias e típicas de quem trabalha nos reinos e nos ambientes cá desta terra. No reino de Deus é diferente. Você precisa trabalhar e produzir, esperando do Senhor a recompensa, parte da qual virá cá nesta terra, e uma parte muito mais substancial virá na eternidade. Então, meu querido irmão, irmã, você, trabalhador do reino de Deus, que trabalha na seara do Senhor, não faça beicinho se não for devidamente reconhecido e recompensado cá nesta terra. Não fique ressentido, não mude de igreja, porque você só vai trocar de endereço de problema. As suas recompensas, se você trabalha na seara do Senhor e não na sua própria, as suas recompensas virão do Senhor da seara. E essas recompensas são indizíveis, são incomparáveis. O melhor salário que você poderia receber lhe virá de Deus, o dono da seara. Louvado seja o grande nome do Senhor. Gente querida, um terceiro traço especial dessa equipe missionária é que ela foi feita por Jesus na representação exata do perfil da igreja, numa combinação de perfis, eu vou usar o termo aqui de propósito, explosivamente diferentes. Vejam só o que é que Jesus colocou junto. Quem Jesus colocou junto? 4 pescadores, rudes. Quando Pedro pregou um sermão extraordinário em Jerusalém, lá, Atos, nos primeiros capítulos, aquelas autoridades, o texto diz, eles, sabendo que se tratavam de homens iletrados e incultos, e vendo a ousadia da pregação, o poder daquela pregação, reconheceram que tinham estado com Jesus. Mas eram homens reconhecidamente iletrados e incultos. Pedro não conseguiu entender parte da teologia de Paulo. Jesus pega esses 4, toscos, rudes, pouquíssimo burilados, do ponto de vista intelectual, escolaridade baixa, junta esse pessoal com o publicano, que tinha que falar mais de uma língua, que dominava o grego, além do hebraico, a sua língua nativa, natal, Mateus. Além deles, para tornar a combinação ainda mais explosiva e impossível, Jesus coloca no meio deles um Pedro super ousado, capaz dos arrobos mais
irresponsáveis e refletidos de fé. Eu vou com o Senhor, eu vou caminhar no meio do mar. Todo mundo vai te negar, mas eu não. Do lado de Tomé, extremamente racional. Se eu não vi as marcas dos cravos da cruz nas suas mãos, eu não vou crer. Jesus coloca os irmãos, Tiago e João, apelidados pelo próprio mestre, sabe de quê? Boanerges, que significa filhos do trovão. Imagina a trovoada que vinha desses dois. Temperamento forte. E quase todos os comentaristas indicam que era uma referência a esse temperamento desses dois. Joga ali juntos. O zelote revolucionário que odiava o Império Romano, ao lado de Mateus, o publicano, que traíra a sua pátria para operar, cobrando impostos, sendo subornando, facilitando as coisas, dando o seu jeitinho, nesse caso não era o jeitinho brasileiro, era o jeitinho judaico, de facilitação dos caminhos tributários. Jesus bota Mateus, o publicano, junto de Simão, o zelote. Você acha que tinha tudo para dar certo ou para dar errado? O que você acha? Que loucura. Gente, é esse o perfil essencial da igreja. Você e eu, nós temos sido chamados dessa maneira extremamente plural, diversa, e numa análise menos cuidadosa, dessa forma caótica, errática, bagunçada, de sermos colocados no mesmo pacote, na mesma comunidade. Não fosse a graça do Evangelho, não fosse a poderosa operação do Espírito Santo, não daria certo nunca. Nunca. Por que eu estou fazendo questão de destacar isso? É porque, meus queridos irmãos, é óbvia a lição. Eu me sinto muito mais confortável convivendo com gente que pensa parecido comigo, que me incomoda pouco. Já brinquei aqui, mas não é brincadeira, não, é verdade. Seria ótimo se toda a igreja torcesse pelo Flamengo. Seria uma maravilha. Claro. Não, Enzo. Verdade. Seria uma maravilha. Tudo gente inteligente, que nesse sentido do futebol pensou bem, certo, elegeu. Hoje lá em casa tinha uma guerra envolvendo uma criança, coitadinha. Meu neto, de 4 anos. E o pai dizendo, não, filho, você é Mengão e é Vascão. Eu falei, não, Fabinho, não faça isso, vai criar uma confusão, não tem esse negócio, ou uma coisa ou outra. E a vovó que está por ali, aquela linda vovó, chamada de vovó, cadê a vovó Mônica? Lindíssima, maravilhosa, extraordinária, torcedora do Fluminense, porém. Eu nem sei por que eu falei disso tudo. Já me perdi aqui, Moniquinha. Me ajuda a retomar o fio da meada. Enfim, eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, seria ótimo, nesse conforto da nossa natureza, conviver com os iguais. Efésios, capítulo 4, um texto sublime, designação da igreja de Jesus. Aqui vale dizer para vocês o seguinte, Jesus os uniu, mas com 2 chaves que viabilizaram aquele empreendimento na composição dessa equipe explosivamente diversa. E esses elementos não nos podem faltar. Em primeiro lugar, havia um elemento, ou alguns elementos comuns, alguns elementos propiciadores de koinonia, de comunhão, de unidade, que não era a origem política, que não era a raça, que não era a escolaridade, que não era o histórico pessoal e particular, que não era a profissão, o ofício, a nacionalidade. Estavam todos reunidos em torno de Jesus. Missão comum. Esses elementos de koinonia é que viabilizam a unidade na diversidade. São esses elementos. E a tragédia acontece quando a gente troca esses elementos, entendendo
que sejam alguns outros os fundamentais. Por exemplo, para que a gente funcione melhor, vamos alinhar as coisas aqui nessa igreja, de modo que aqui só entrarão flamenguistas daqui por diante. Vai facilitar, sem dúvida. Mas esse elemento não faz a menor diferença, por mais que eu goste do Flamengo. Efésios capítulo 4, o texto diz assim: há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Fomos todos chamados numa só esperança da nossa vocação. Ele não diz, há uma só raça, há uma só visão política, há uma só cor de pele, há uma só nacionalidade, há uma só faixa etária, há um só nicho a compor essa equipe missionária bendita. Não, há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo, há um só Espírito, há uma só esperança, há uma só missão. E se esses elementos nos unem, então os outros são absolutamente subsidiários e secundários. Amém? Um pouquinho mais caprichado? Amém? Que bom, melhorou. Mas existe um segundo elemento, chave para essa explosiva, improvável, do ponto de vista do sucesso, da convivência e do empreendimento missionário, a eles designado, comissionado, funcionar. É que Mateus, o publicano, chamado por Jesus, deixou de ser publicano. Pedro, Simão, o instável, ciclotímico, oscilante, autoconfiante, garantindo-se em si, dizendo, eu vou ser diferente dos outros, até fracassar redondamente, alguns momentos depois, e negar o Senhor 3 vezes. Esse Simão foi transformado pelo poder do Espírito do Senhor em Petrus, pedra, rocha firme. Mateus, o publicano, ele fez questão de sublinhar o publicano certamente para dizer, eu fui esse marginal social, esse imprestável traidor, pária naquela sociedade, agora fui regenerado, resgatado. E assinou publicano para dizer, olha de onde eu vim, o Espírito do Senhor me resgatou, me fez de novo. Então, gente amada, esta equipe missionária tão diversa, com o seu jeito, com suas histórias tão diferentes, que tornariam esse empreendimento completamente impossível, improvável, é de gente que vai sendo transformada pela atuação do Espírito Santo, de glória em glória, na própria imagem de Jesus, o Senhor, pelo seu Espírito e para o louvor da sua própria glória. Chamado casca grossa, colocado no reino de Deus, feito nova criatura, vai tendo a sua vida mudada, ou senão não se converteu. A cada dia a atuação do Espírito Santo vai viabilizando essa impossível convivência, numa convivência maravilhosa para a glória do Senhor. É verdade, meus irmãos queridos, que, e a expressão não é minha, mas eu guardei, quando a ouvi há 10 anos atrás, que há algumas pessoas a quem nós devemos o amor cristão, mas esse amor tem que ser vivido à distância. Nem todo mundo você vai trazer para perto de você. Você precisa ter bom senso, entender que há determinadas questões que têm que ser tratadas com um mínimo de alinhamento, de visão teológica, de visão estratégica a respeito dos negócios do reino de Deus. Foi assim até com os empreendimentos e as caminhadas missionárias daqueles primeiros apóstolos. Então, alguns você tem que ser prudente e sábio para manter determinada distância cautelar. Mas pretender viver numa igreja de nicho, eu confesso a vocês que tenho dado graças a Deus, isso a gente discute o tempo todo com alguns grupos da nossa liderança, eu agradeço a Jesus
por nossa igreja ser uma igreja muito plural, muito variada. Esses dias vim lá do retiro dos adolescentes com o pastor Bruno, numa conversa boa, de 2 horas mais ou menos, e uma coisa que a gente observava era justamente isso. Como é que a Betânia funciona? Porque tem de tudo lá, no bom sentido, né, gente? Não se sintam ofendidos. Tem flamenguista, tem vascaíno, tem bolsonarista, tem petista, tem gente, tem os isentões, os neutros, tem de tudo. Tem carismático, tem alguns tipos assim mais friões, com todo o respeito a vocês. Mas eu estou descrevendo aqui, eu espero que não esteja sendo ofensivo, mas acho que tem jovem, tem adolescente, tem gente mais madura, tem gente mais pobre, tem altos empresários. Agradeço a Jesus todos os dias por essa composição tão diversa, porque, francamente, a meu ver, ela se parece muito mais com a descrição de Apocalipse, capítulo 7. Vi uma grande multidão de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações a celebrar o Cordeiro vitorioso. Não era um grupo específico e particular. Então você, por favor, baixe a sua bola e abra-se para a diversidade bendita que o Senhor nos tem oferecido nessa igreja, para conviver com gente que nas questões não essenciais pensa diferente de você. Esses elementos são periféricos, subsidiários e jamais podem substituir os elementos que têm que preservar a nossa unidade em Jesus. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só missão, um só corpo em Cristo, com essas variedades todas, mas todos nós expostos ao tratamento do Espírito de Jesus, para que o vacilante de Simão se torne pedra, para que o zelote se torne alguém calmo, como Deus fez com Moisés. Impulsivo, violento, 40 anos depois, feito o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Para encerrar, e a gente participar aqui desse momento de ceia do Senhor, em que celebramos essa comunhão num só Senhor, numa só fé, num só corpo. Essa equipe de missionários, que nos inclui a todos, é vista como sendo uma equipe aparentemente subdimensionada. Vocês viram o que Jesus disse? A seara é grande, a colheita é grande, o desafio é absolutamente gigantesco, mas são poucos os trabalhadores. Você que anda empenhado em se envolver com o trabalho de Deus, você compreendeu que é missionário, e trabalho de Deus significa tudo o que você faz na sua vida. Torno a dizer, não vamos nos perder nessa divisão de que trabalho de Deus é o que a gente faz aqui na igreja, para a igreja, dentro da igreja, ou em nome da igreja, fora da igreja. Trabalho de Deus é tudo que Deus faz por meio da vida daqueles a quem Ele chamou. E se houver alguma parte da sua vida, dos seus estudos, do seu lazer, do seu prazer, dos seus negócios, das suas receitas, da sua saúde, dos seus planos, dos seus sonhos, que não possa ser inserido na obra de Deus, no trabalho de Deus, você precisa se consertar com Deus. Mas essa sensação de insuficiência, de incapacidade, de desproporcionalidade entre o tamanho do desafio e o tamanho da força de trabalho efetivamente engajada, é coisa que bate no coração da gente o tempo todo. E eu estou procurando destacar esse ponto por 2 coisas, pelo menos. Uma, para você não se vir às voltas com aquilo que a gente poderia chamar aqui de síndrome de Elias, em crise consigo mesmo, com o povo, o seu povo, a quem Deus o enviara como profeta. Ele diz: Senhor, esse povo todo se desviou, foi para Baal, e só fiquei eu. E Deus o adverte, recompondo a sua oração, dizendo: não, Elias, você não ficou só.
eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Então, quando você se sentir sozinho, só eu ajudo na cantina, só eu faço esse trabalho, só eu ando aqui só eu oro. Gente, tem gente orando com você, pelejando com você, andando com você, ainda que sejam poucos. Além do mais, aqui eu me refiro a um dito atribuído a John Knox, grande reformador escocês no século XVI, que disse o seguinte, isso ouvi de meu pai muitas vezes também aqui nessa igreja: um com Deus é sempre maioria. Um com Deus é sempre maioria. Palavra do Senhor descrevendo o exército de Davi, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, diz o seguinte: o menor dos valentes de Davi valia por 100 homens, e o maior por 1.000. Assim são as que entregam-se completa e resolutamente ao Senhor Deus da seara, nesse empreendimento maravilhoso. Você sozinho vale, na pior das hipóteses, por 100, porque você está com Cristo. Ele é que mandou você e a mim. Então, é verdade, há poucos, diante do tamanho do desafio, nada de ressentimento, nada de chororô, nada de depressão, que ataca frequentemente aqui e ali os mais envolvidos com o reino de Deus, nessa experiência missionária maravilhosa. São poucos, sim, mas somos maioria, em nome de Jesus. E o Senhor nos diz, orem para que venham mais, gente de qualidade. E assim o Senhor, na sua mercê e na sua misericórdia, tem feito aqui entre nós. De vez em quando, eu já vou fechando aqui meu comentário, a gente fala na nossa igreja, especialmente, novamente, nas nossas reuniões de liderança, a nossa igreja é uma igreja que se mobiliza mais ou menos, são muitos, poucos voluntários, francamente, acho que são muitos. Para exemplificar e não ir muito longe, temos aqui, número redondo, 50 células, numa igreja de porte médio. São talvez 200 pessoas semanalmente envolvidas diretamente com esse trabalho custoso, penoso, difícil, pastoral, bendito, abençoadíssimo. Líderes, supervisores, auxiliares, hospedeiros, gente amada, gente maravilhosa. Nós vamos encerrar aqui, depois da ceia, você vai dar uma passadinha na cantina, está lá um pessoal, um guerreiro, trabalhando, se entregando, se dedicando. E ao invés de eu dizer, Senhor, estou eu sozinho aqui, não estou dando conta, não aguento, faça duas coisas. Agradeça a Deus pelos que estão com você e pelo alto privilégio. Como Paulo disse, dou graças a meu Deus que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me concedeu essa tão impressionante graça de me colocar no fronte dessa sua colheita bendita. E ore para que o Senhor mande alguns, muitos, centenas, milhares, uma geração, como a gente tem orado aqui, esses adolescentes, Senhor, sustenta as suas vidas, para que sejam a igreja de agora e do futuro, e sustenta os mais velhos, para que sejam exemplos super inspiradores para as novas gerações, que o Senhor nos faça assim, para o louvor da sua própria glória. Amém, gente querida? Amém. Vamos ficar de pé, por favor. Quero chamar os meus queridos